Apesar de pesar cerca de 30 toneladas, a baleia jubarte ou corcunda é a mais acrobática de todas. Estes grandes cetáceos, que alcançam facilmente 15 metros de comprimento, parecem se divertir mostrando as suas habilidades para dar piruetas na superfície. As jubartes são animais que não se incomodam com a presença do homem. Sentem uma verdadeira fascinação pelos navios e, devido a esse temperamento curioso, converteram-se em uma das espécies de baleia mais estudadas pelos cientistas e também a mais admirada pelos turistas, chegando inclusive ao ponto de o turismo baleeiro constituir uma importante fonte de renda, além de uma alternativa pacífica para as antigas matanças de baleias. A cabra selvagem, um antepassado direto das cabras domésticas, sobrevive em algumas áreas montanhosas da Europa, como os Alpes e algumas cordilheiras ibéricas. Existem pelo menos 2 espécies e diversas subespécies de cabras europeias, mas todas têm aspecto e hábitos semelhantes. Ambos os sexos possuem belos cornos arqueados, porém no macho são maiores e mais fortes. A cabra selvagem se reúne em grupos que mudam de composição ao longo do ano, em função do período reprodutor da espécie. A sua atividade é diurna, mas evitam as horas de calor mais intenso, descansando nas sombras e são mais ativas ao amanhecer e ao entardecer. A extinção dos seus principais predadores naturais, como o lobo, fez com que o controle das suas populações ficasse nas mãos do homem, ficando vulneráveis a doenças contagiosas como a sarna. Os grandes lagos de montanha rodeados de bosques constituem o habitat preferido dos castores. Estes grandes roedores, que chegam a pesar até 30 quilos, constroem abrigos comunitários com galhos e troncos que cortam com as suas potentes mandíbulas. O corpo dos castores é perfeitamente adaptado à vida aquática. A cauda pelada e achatada serve como um forte timão propulsor que lhes permite um fácil deslocamento. Os castores não hibernam. Graças à sua pelagem densa, podem superar sem problemas os rigores do inverno. Quando estão em terra, passam horas alisando-se mutuamente para manter em perfeito estado seu pelo, essencial para suportar temperaturas de vários graus abaixo de zero. Os abrigos dos castores têm acessos subaquáticos. Desta forma, criam uma câmara de ar com uma temperatura estável mais agradável que a exterior. No entanto, precisam usar parte do seu tempo para a manutenção desse abrigo, transportando com frequência galhos para aprimorar a construção e consertar as imperfeições. Os castores evitam as horas do dia. Ao entardecer, todos sabem que chegou a hora de trabalhar e se dirigem em fila indiana em direção ao lago. As últimas luzes do dia são as melhores para a observação do seu comportamento. Trabalham ocultos, deixando que se veja apenas o estritamente necessário. E sabem como fazê-lo. A pelagem chamativa das zebras se confunde com o ambiente quando estão em movimento. Os cientistas acreditam que esta pode ser uma das vantagens da sua curiosa pelagem. Todas as zebras têm uma pelagem própria, diferente das demais, mas ao contrário do que ocorre com as girafas, existem várias espécies de zebras que se diferenciam perfeitamente entre si. A zebra comum ou de Burchell é uma das mais abundantes. Habita em todo o sudeste africano, desde a Etiópia e Sudão até a África do Sul. Essas zebras vivem em grupos familiares de 5 a 20 indivíduos, que durante a estação seca reúnem-se para emigrar com outras famílias, formando grandes rebanhos de centenas de exemplares que percorrem muitos quilômetros em busca de alimento e água.
O macho do cervo comum, também conhecido como veado, é provido de cornos ramificados que perde e renova anualmente. Os machos mais fortes e melhor alimentados desenvolvem cornos mais potentes, graças aos quais conseguem mais facilmente uma parceira entre as fêmeas. No período da berra, durante o outono, entrechocam os seus cornos várias vezes em um belo ritual de competição, componente importante do espetáculo destinado a chamar a atenção das fêmeas. Durante o cio, ecoa por todo o bosque o bramido desafiador dos grandes machos, por isso o período da berra, que convocam os demais a se enfrentarem com eles. Depois da luta, o vencedor orgulhoso poderá acasalar-se e conceber uma nova geração de cervos. O golfinho nariz de garrafa, também conhecido como flipper, é sem dúvida a mais conhecida das 20 espécies de delfins que habitam as águas do nosso planeta. Trata-se de um golfinho grande e robusto que alcança 3 metros de comprimento e supera os 200 quilos. Os golfinhos se alimentam de peixes, crustáceos e moluscos, que capturam muitas vezes em grupo, já que estes animais inteligentes sabem aproveitar muito bem as vantagens do trabalho em equipe. A sua grande capacidade de aprendizagem e a sua preferência pelas águas pouco profundas fazem deles as estrelas dos zoológicos e parques aquáticos do mundo inteiro. Em cativeiro, podem chegar a realizar números inacreditáveis, obedecendo os comandos dos seus adestradores, mas é estando em liberdade que estes maravilhosos animais demonstram todo o seu esplendor. Estes golfinhos que vivem livres, como este grupo da costa leste da Austrália, têm uma forte tendência para se relacionar com outros mamíferos marinhos e também com o homem. Com frequência é possível vê-los acompanhando grandes baleias ou nadando junto à proa dos navios. Em alguns casos, se aproximam das costas a ponto de quase se deixarem tocar, demonstrando a intenção de travar amizade com indivíduos de outras espécies. A grande importância do fator cultural no comportamento dos golfinhos permite conservar alguma dessas amizades, de forma que nesta praia australiana, os golfinhos adultos mostram aos jovens que os humanos não são perigosos. Infelizmente, eles não sabem que nem todos os homens são inofensivos e que ainda existem matanças organizadas de golfinhos praticadas pela indústria pesqueira. Ter um elefante domesticado continua sendo comum em inúmeros povoados do Sudeste Asiático. Os descendentes do povo Swai, ao norte da Tailândia, não capturam mais elefantes selvagens como seus ancestrais faziam. No entanto, a tradição segue viva graças aos 5.000 paquidermes que vivem como animais domésticos distribuídos por todo o país. Entretanto, manter uma família de elefantes não é uma tarefa fácil, principalmente quando se trata de uma fêmea que teve gêmeos. Os partos múltiplos são muito raros entre os elefantes, que costumam ter apenas uma cria. A dieta de um indivíduo adulto é composta por centenas de quilos de alimento diariamente e muita água fresca. Porém, uma fêmea em período de amamentação requer uma maior quantidade de alimento para poder produzir o leite necessário para o filhote. Um banho diário de água e lama é imprescindível para a boa saúde de um elefante asiático. Os poucos que ainda sobrevivem em liberdade conhecem perfeitamente os lugares onde podem se banhar, mas no caso dos elefantes domésticos é melhor auxiliar. A lama se seca depois do banho, formando uma capa grossa que cobre o corpo do animal. Esta capa de lama hidrata a pele do elefante e o protege dos parasitas externos. Embora existam milhares de elefantes asiáticos em cativeiro, as populações livres tornam-se cada dia mais escassas. Há alguns anos, as causas principais do seu desaparecimento eram as capturas abusivas para domesticá-los ou a sua caça indiscriminada para obter o marfim das suas presas,
Atualmente as máquinas substituíram os elefantes e eles não são mais capturados. Apesar de todas as girafas parecem iguais, não existem dois exemplares com a mesma pelagem. Os especialistas distinguem pelo menos 5 subespécies considerando apenas a coloração, a forma e a distribuição das manchas pelo corpo. No entanto, apesar dessas diferenças na pelagem, todas as girafas pertencem a uma única espécie que se distribui pelas savanas e pelos bosques abertos da África Central e do Sul. A força da evolução modelou estes animais, selecionando-os de patas e pescoços mais longos, até convertê-los com aproximadamente 5 metros de altura quando adultos, nos seres terrestres mais altos na atualidade. Devido às suas proporções, as girafas possuem poucos predadores. Porém, mesmo assim e apesar da sua altura, são capazes de se deslocar com velocidades próximas a 50 km por hora quando é necessário. As girafas são herbívoras. Ocupam boa parte do seu tempo comendo folhas tenras que alcançam com a ajuda do seu longo pescoço e uma língua muito dura e prensil, capaz de dobrar até mesmo os espinhos das acácias, um dos seus alimentos preferidos. Dessa maneira, podem competir com sucesso com outros herbívoros com os quais dividem o mesmo tipo de alimento, pois alcançam os brotos dos galhos mais altos que outros animais não conseguem alcançar. O pescoço das girafas é uma maravilha da evolução, considerando que possui as 7 vértebras cervicais de qualquer outro mamífero. O comprimento extraordinário de cada uma dessas vértebras é o fator responsável pela extensão desproporcional do pescoço. Apresentam uma visão aguçada e um par de cornos que é utilizado para lutas, principalmente entre machos durante a época de reprodução. O arganaz cinza é um habitante misterioso dos bosques caducifólios. Este roedor do tamanho de um esquilo possui hábitos arborícolas apesar de poder descer ao solo quando for necessário. Prefere o faial e o castanhal, sem desdenhar o carvalho umbroso. A sua pelagem cinza prateada e a sua cauda comprida e peluda o convertem no mais vistoso dos pequenos mamíferos ibéricos. Estes pequenos habitantes do bosque preferem ocupar construções desabitadas, sendo possível encontrá-los nas redondezas das casas de campo. Alimentam-se de brotos tenros, frutos e bagas que pegam dos ramos. Durante o outono, os pequenos arganazes comem freneticamente, acumulando gordura para enfrentar o inverno. Quando chega o inverno e a comida começa a se tornar escassa, recolhem-se em um lugar seguro e hibernam, acordando apenas na primavera seguinte.